Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e que assiste o nosso programa, que é reproduzido também na TV 247. Começamos agora, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, mais um bate-papo com o Hélio Dori, que está aqui do meu lado. Hélio, tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Hélio, uma semana um pouco movimentada, né? Ontem, por exemplo, vários acontecimentos, o Hélio vai falar dessa movimentação, foi intensa em torno das eleições, né? A questão do Dória, que patina, não, está lá embaixo, né? Tá quase traço nas pesquisas, né? E possibilidade de desistência. Moro continua resistindo, embora perdendo apoio também. O encontro de Lula com Márcio França, do PSB, bem de bola, que é um grande entrave na composição da federação e a possível aliança com o PT. O Hélio vai fazer essa análise, um apanhado geral aí sobre os candidatos e essa movimentação aí pré-campanha. Dentro disso também é a mobilização dos policiais mineiros, né, que sinaliza, aí, como o Hélio tem sempre alertado, essa possibilidade de ser uma campanha muito violenta. E o Hélio vai comentar também um episódio muito desagradável, né? Uma escola militarizada no Distrito Federal obrigou um aluno negro, né, com cabelo Black Power, a cortar o seu cabelo, uma interferência direta aí no corpo das pessoas, no caso dos alunos, né? Coisa de fascistas. O Hélio vai também analisar aí o pacote básico da economia que está sendo articulado aí entre Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e vamos falar também sobre essa possibilidade de Bolsonaro reagir, né? Como o Hélio lembra sempre, ele está com a caneta na mão e ainda não é favas jogada fora, né? Hélio, vamos começar sobre essa movimentação de ontem, e que você acompanhou muito bem. Como é que você está analisando aí esse avanço aí das articulações das candidaturas, dos candidatos se encontrando, discutindo, enfim, um apanhado geral aí. Bem, Negrão, cada vez que sai uma pesquisa nova, principalmente de um instituto com maior reconhecimento, ou de um patrocinador de pesquisa com maior reconhecimento, há toda uma movimentação, porque os candidatos eles veem a fotografia desse atual momento e se assustam, né? É o que a gente tem visto. Ontem, por exemplo, nós tivemos, como você citou aí, vários fatos interessantes em torno das eleições, né? Vamos dizer assim, fatos que mostram essa movimentação dos candidatos. Você tem, por exemplo, ontem você teve um encontro do Lula com o Márcio França, segundo eu vi, na presença do Haddad, lá em São Paulo. E aí eles chegaram mais ou menos a um acordo de que o candidato, seja se vai ser Márcio França do PSB ou Fernando Haddad do PT, eles vão esperar mais ou menos até maio para ver como estão as pesquisas em São Paulo, para ver qual terá mais condições de ganhar. Então, assim, isso dá um fôlego àquela tentativa de fazer a federação entre o PT e o PSB. A questão é que eles vão decidir em maio, mas em maio a federação já tem que estar sido formada, ela já tem que ter sido feita, segundo a determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, você continua tendo um problema político aí. Como é que é? Vai fazer a federação e depois vai decidir se é o Haddad ou o Márcio França? Eles estão dispostos a isso? Né? A ser preterido, já existindo a federação, ou abandona a federação? Então, assim, é esse tipo de movimento. Outros candidatos, por exemplo, o Cidadania aprovou uma federação com o PSDB, mas o PSDB ainda não aprovou uma federação com Cidadania. Né? Mas aí o Cidadania coloca: nós mantemos nosso candidato Alessandro Vieira e o PSDB tem o Dória. Vamos ver pelas pesquisas quem está melhor. Aí também joga mais para frente, porque você vê na pesquisa hoje, Dória e Alessandro são irrelevantes, estão lá embaixo.
abaixo de 2%, 1%, qualquer coisa assim. O Dória, ontem, no encontro com empresários, no qual o Moro estava presente, admitiu pela primeira vez abrir mão da candidatura dele em favor de uma união da centro-direita. Ontem ele falou isso claramente, que mais à frente, não é agora, mais à frente ele pode abrir mão. O Moro disse que não. O Moro disse que é candidato, que é o que tem mais condições de romper a polarização entre Lula e Bolsonaro. Então, o Dória piscou, né, Negrão? Assim, ele deu uma piscada. Olha, eu estou mal mesmo. Agora, na verdade, tudo isso, o Moro disse lá, sabe, Negrão, que ele é o que tem maior potencial de quebrar essa polarização. Pelas pesquisas de hoje, você vai dizer, realmente é o que está na frente. Ele e Ciro Gomes se destacam do pelotão que está lá embaixo, né? Que está o Dória, Alessandro Vieira, a Simone Tebet. É verdade, mas isso hoje não significa nada. Então, Negrão, na verdade, se é para valer mesmo essa história de pesquisa, eles estão errados, sabe, Negrão? Eles estão errados, que pesquisa feita em maio não vai dizer quem tem mais condições. Era muito melhor esses partidos estarem investindo em pesquisas qualitativas, não pesquisas de números, pesquisas qualitativas, reunindo grupos, fazendo grupos de discussão, e ali eles poderiam claramente ter uma visão do que o eleitorado quer, do que o eleitorado espera e de quais são as preferências do eleitorado em relação a nomes. Porque a pesquisa quantitativa não vai dar esse panorama. Pode ser que em maio o Haddad esteja à frente do Márcio França, ou o Márcio França à frente do Haddad, e quando definir que um dos dois é candidato, por uma série de circunstâncias que ocorrerão entre maio e outubro, esse candidato ser derrotado, enquanto que o outro teria mais probabilidade. É bobagem esse negócio de pesquisa, vamos pelas pesquisas, pesquisa. Isso é um erro crasso, é um erro grande. Pode servir como métrica. Nós precisamos desempatar, joga cara ou coroa ou vai pela pesquisa. É quase a mesma coisa. Se eles fizerem um par ou ímpar, um cara ou coroa, ou irem pelas pesquisas de maio, é praticamente a mesma coisa, no caso deles. Então, a Simone Tebet também falou, essa questão tem que ser discutida em maio. Está interessante esse negócio, todo mundo jogando para maio. Né? Todo mundo jogando para maio. Agora, enquanto isso, o Bolsonaro está ativo, o Bolsonaro não está parado, o Bolsonaro está falando para o seu público, ali na faixa, é um público hoje na faixa de 20%, 25%, mas que pode crescer. Muita gente que saiu do Bolsonaro para o Moro pode voltar para o Bolsonaro. Pode voltar para o Bolsonaro. E o Bolsonaro e o ministro da Economia, né, o Guedes, eles estão elaborando. O Bolsonaro não está elaborando nada. O Guedes, com a equipe dele lá, está elaborando para o Bolsonaro endossar um pacote econômico, de medidas econômicas, de repercussão, ser adotadas de repercussão, tipo liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, incentivos para pequenos empresários, né? Mais liberação de crédito. Essas medidas, além do Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil, auxílio emergencial que está sendo dado, eles podem impactar determinado eleitorado, principalmente o eleitorado mais pobre, e melhorar a situação do Bolsonaro. Eu já disse para você, ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos inflação acentuada, nós temos aumento dos juros, nós temos uma situação de que a retomada do emprego não se dará de uma hora para outra, é uma retomada lenta que vai haver nesse período em que a pandemia começa a cair seus efeitos. Eu acho que tudo isso vai melhorar a situação do Bolsonaro, mas, na minha opinião, hoje, isso de modo insuficiente para que ele ganhe as eleições. Mas isso, ao mesmo tempo, destrói as possibilidades desses candidatos da chamada terceira via, do centro. Porque enquanto eles ficam patinando aí, falando em federação, em juntar, em maio e tal, vai consolidando as candidaturas do Lula e do Bolsonaro. O Lula, por um lado, fazendo seus acordos, o acordo em Pernambuco foi feito, você lembra que era um grande drama, São Paulo e Pernambuco, lembra disso?
Pernambuco está resolvido. Agora ainda tem São Paulo. Ah, mas tem Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Isso é secundário. Rio Grande do Sul, Espírito Santo, são questões mais fáceis de serem resolvidas. Agora, São Paulo é um pouco mais complicada. Mas o Lula está se consolidando, vai lançar o Alckmin. Ah, mas não vai ter federação com o PSB. Não altera muito, a não ser para o PSB. Se não tiver federação com o PSB, o que significa não ter federação com o PSB? Os dois partidos se coligam e o PSB apoia Lula do mesmo jeito. A diferença é que em estados pode haver um candidato do PSB ao governo e outro do PT, com sua federação PV, PCdoB. A única diferença é nos estados. Em termos nacionais, não muda nada. Se tem ou não tem federação com o PSB. Aí a União Brasil, MDB e PSDB falando em fazer uma federação, a qual então o Cidadania provavelmente entraria também. E é meio inviável isso, porque esses partidos têm interesses estaduais muito fortes. E para quê? O MDB, o PSDB, a União Brasil não estão ameaçados pela cláusula de barreira. Para que eles vão fazer federação? Eles vão fazer as continhas e vão ver se elege mais deputados ou menos deputados com a federação. Então, tem muita espuma aí, sabe, Negro? Tem muita espuma rolando. A federação interessa mesmo por duas razões. Aos partidos que temem não cumprir a cláusula de barreira e que aí, federando, podem cumprir essa cláusula, e aos partidos que, fazendo as contas ali na ponta do lápis, entendem que, com uma federação, terão condições de eleger um número maior de deputados federais, porque aí coligação não pode, mas se você está numa federação, os partidos juntam, lançam a chapa de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital aqui no Distrito Federal. Eles vão fazer as contas e ver se vale a pena ou não. E geralmente estão vendo que não vale a pena, esses partidos grandes que não estão ameaçados pela cláusula de barreira. Então, você tem essa situação hoje, né, tudo girando muito em torno da eleição, tanto do lado do Bolsonaro, quanto do lado da oposição ao Bolsonaro, como do lado do Moro. É um quadro que está demorando para se definir, e é claro, a campanha pode mudar tudo. A gente já falou aqui muitas vezes, um candidato pode chegar à campanha com 2%, 3%, 4% e ganhar a eleição. É possível, mas no atual quadro de polarização é mais complicado, é mais difícil. Então, a centro-direita está perdida, está patinando, não chega a um acordo, e dificilmente essa centro-direita vai fechar com o Moro, que é extrema-direita e que tem a sua rejeição, ou vai fechar com Ciro Gomes, que é considerado centro-esquerda, e não atende aos interesses dessa centro-direita. Então, a gente está vendo toda essa movimentação aí dos políticos e tal. Agora, para mim, Negrão, isso aí não é o mais grave, não. Isso aí é essa movimentação política que vai acabar resolvendo alguma coisa. O mais grave é o que está acontecendo em Minas Gerais, viu, Negrão? Você citou Exatamente. Aí. Esses episódios, né, que não são de agora, né? Minas, inclusive, teve uma rebelião uns anos atrás, tal. E é interessante como esses líderes eles acabam se projetando, esses líderes das PMs, e acabam virando parlamentares, né? Foi eleito cabo daqui, sargento dali, mas isso aí é um alerta, porque você tem hoje o fator Bolsonaro que mobiliza esse pessoal, sai da pauta, né, como foi antigamente a pauta salarial e, enfim, condições de trabalho, e vem para a pauta política, e pauta política da extrema direita, né? É isso aí, Negrão. É muito grave, viu? Acho que assim, não dá para minimizar isso, não, porque o Brasil é um caso, claro que meu conhecimento é limitado. Eu não conheço outro país, e vamos falar aqui de América Latina, que nós estamos mais próximos, em que a politização das polícias seja tão intensa, tão grande como no Brasil, em que a polícia tem... Aqui, vou dar um exemplo aqui de Brasília, Negrão. Quem determina a nomeação de comandantes da Polícia Militar em Brasília é um deputado distrital, eleito pela PM. E são deputados também que determinam o rumo da Polícia Civil. Quer dizer, os governadores, eu não sei se isso que acontece em Brasília
Brasília, acontece em todo o país, mas eu acredito que aconteça em vários estados, pelas notícias que nós temos, os governadores eles se submetem a deputados estaduais, deputados federais, para dar o rumo às polícias. E os comandantes, eles não se subordinam aos governadores, eles se subordinam mais a seus padrinhos políticos do que aos governadores, que, em tese, seriam seus comandantes, né? Os comandantes das polícias estaduais, seja a polícia militar, seja a polícia civil. Né? Então, você tem isso é só um fator, você tem um nível de politização excessiva da polícia. E nós sabemos como a polícia está sendo aparelhada pelo bolsonarismo. Não a polícia, as polícias. Nós vimos uma notícia, o Tarcísio, aquele ministro que agora, eu nunca lembro sobre o nome dele, o Tarcísio, que vai ser candidato a governador em São Paulo, descobriram que ele deu uma ordem à Polícia Rodoviária Federal para aliviar com os caminhoneiros, não ficar multando o caminhoneiro. Isso é absurdo, é uma interferência indevida de um ministro na Polícia Rodoviária Federal. E eles aparelharam a Polícia Federal. Hoje, a Justiça anulou aquela operação contra o Ciro Gomes e o Cid Gomes, viu, Negrão? Aquela operação espetaculosa que a Polícia Federal fez contra um candidato a presidente, foi anulada pela Justiça, pelo Tribunal Regional Federal. Foi anulada, absurdo, a Polícia Federal aparelhada, as polícias civis, as polícias militares com grande influência bolsonarista. Isso é muito grave em qualquer circunstância, e é mais grave em período de eleição, porque o que está acontecendo em Minas Gerais é um motim com a aprovação do comandante da Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar emitiu uma nota aprovando uma manifestação que é ilegal. Não pode haver manifestação com pessoas armadas. E havia inúmeros policiais armados na manifestação em Belo Horizonte. Além do que, polícia não pode fazer greve. Isso já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é maneira de encaminhar reivindicações de polícia militar ou polícia civil. E o governador, lá o Zema, que se elegeu nessa onda da antipolítica e que aderiu ao bolsonarismo, mas fica ali entre o Bolsonaro e o Moro, não se define exatamente, mas é uma negação como governador, embora seja o favorito hoje nas pesquisas para a eleição, para ser reeleito. O Zema foi totalmente ignorado, desautorizado, perdeu a autoridade. Está sendo desafiado por policiais na rua, que, inclusive, Negrão, não sei se você viu o vídeo, policiais que expulsaram a equipe da Globo, com agressões verbais, gritando, os repórteres da Globo que estavam cobrindo a manifestação, ou seja, fazendo o seu trabalho, foram expulsos. Expulsos por quem? Por bolsonaristas, por policiais bolsonaristas. E ontem teve uma reunião lá, tinha 7 deputados bolsonaristas participando da reunião com os policiais, né? 7 deputados bolsonaristas. Então, você vê essa influência do bolsonarismo nas polícias é perigosa em qualquer circunstância, é perigosa tanto nesse aspecto de uma reivindicação salarial transformada em motim, quanto no aspecto que nós vamos ter uma eleição aí que promete haver muita violência nessa eleição partindo dos bolsonaristas. E a polícia que tem que reprimir isso. Essa polícia vai reprimir? Vai reprimir a violência bolsonarista nas ruas? Vai reprimir as agressões? Vai reprimir isso? Essa polícia? E se o Bolsonaro tentar dar o famoso golpe, resistir ao resultado eleitoral, com quem estarão essas polícias militares e esses policiais civis e a polícia rodoviária, que controla as estradas brasileiras, né? Com quem vai estar a Polícia Federal? A instituição vai estar lá. Tá, mas e o policial federal, o guarda da esquina, que sai armado? Igual nós vimos ontem aqui em Brasília, Negrão, um episódio deprimente. Não sei se eu sei que você está fora de Brasília, eu não sei se você viu, hoje com a internet não existe mais essa fronteira, né? Eu acompanhei de perto. Os homens armados fechando a Avenida Sandu, que é uma via importante lá em Taguatinga, fechando para
para uma moça vestida de vermelho atravessar a rua, eles com as armas, parando o trânsito. Aí agora está se desvendando. Ela é noiva do dono de um clube de caça, esses clubes aí, de atiradores, né? Que foram legalizados graças ao Bolsonaro, e aqui em Brasília, deputados distritais aprovaram uma lei inconstitucional permitindo que esse pessoal ande municiado pelas ruas. E agora a Polícia Civil disse que vai investigar, espero que investigue. Um espetáculo assim deprimente, ridículo. Nós vimos um militar que, porque foi fechado no trânsito, cometeu violência contra os dois jovens que estavam no carro que fechou, apontando arma, mandando eles deitar no chão. Militar da reserva. Militar da reserva. Então, esses sinais eles têm que ser muito bem entendidos. E você citou aí, Negrão, vou aproveitar para falar. Você sabe que Brasília está com 15 escolas militarizadas. Exatamente. Né? Fascistizadas, ou seja, comando da Polícia Militar, de policiais da reserva que vão ganhar uma graninha adicional trabalhando nessas escolas como um fiscal bedel, né? Aqueles bedéis antigos, fiscal. E aí o que acontece? Um desses militares, um sargento, pegou um garoto preto, tem um cabelo grande, mandou cortar o cabelo, disse que ele estava parecendo mulher, coisas desse tipo, esse tipo de atitude. Né? E aí vem a polícia militar, o pessoal diz, não, tem que seguir as regras da escola militarizada que define que não pode usar as meninas não podem usar enfeite, os meninos têm que trabalhar. Isso é um absurdo. Isso no colégio militar, que a pessoa vai lá, é filho de militar, a pessoa vai lá estudar por conta própria, mas na escola pública, aí, Negrão, você tem um bando de pais apoiando a escola militarizada. Esses pais são incompetentes para educar seus filhos, são incompetentes, não sabem educar os filhos, esses pais que aprovam as escolas militares, não têm noção do que significa o fascismo, ou têm noção e por isso apoiam as escolas militares, e apoiam essa excrescência implantada em Brasília pelo governador Ibanez Rocha, aliado de Jair Bolsonaro. Essas escolas têm que acabar, elas têm que ser extintas. Gostem ou não gostem, os pais que estão lá, que não sabem educar seus filhos, são incapazes de educar seus filhos e querem que militares coloquem ordem para eles. E pais que não sabem como controlar e querem controlar a individualidade das crianças e dos adolescentes, então entregam essa tarefa a sargentos ignorantes, fascistoides, como esse que mandou o garoto cortar o cabelo. E o governador Ibanez e a secretária de Educação aqui aprovam isso. Isso é fascismo, Negrão. Então, nós estamos vendo esse crescimento. E eu vi hoje na Globo pais aplaudindo, não, tem que ter escola militar mesmo. Eles não entendem que o papel, a insegurança, não é porque o policial não está dentro da escola, é porque o policial não está fora da escola, zelando pela segurança. Eles estão lá ganhando uma graninha adicional a seus soldos, lá, ao que eles já ganham como reformados, como policiais reformados ou aposentados. Um absurdo, um absurdo. Mas, então, Negrão, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso mesmo. Essa fascistização das polícias, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, o sistema penal também está infiltrado, essa chamada polícia penal dos presídios também está infiltrada, e nós estamos numa situação muito grave. Agora, felizmente, parece que o Aras ele vai recorrer ao Supremo contra alguns decretos aí do Bolsonaro liberando armas de grande porte para as pessoas. Parece que o Aras se tocou de que isso aí já é exagero. Permitir que os cidadãos comprem metralhadoras, fuzis, não é para defender, né? Não é para se defender, né, Negrão? Vamos ver o que vai acontecer. Nunca é demais alertar, né? E a gente vem sempre fazendo aqui, você enfatizando que todo esse sistema armado aí, né, PMs, PRF, Polícia Federal, enfim, quem tem arma aí dentro da estrutura, né, exceto as Forças Armadas, estão aparelhadas e estão com os bolsonaristas, fora o povo que está se armando aí, como você acabou de dizer, inclusive com metralhadoras e fuzis. Essa possibilidade de um golpe armado, de muita violência, muito sangue,
Aliás, ele falou, né, que queria uma guerra civil no Brasil, né? Quem sabe está caminhando para isso, e a implantação do fascismo de vez. Hélio, Pensa bem, Negrão, se homens armados de fuzis se sentem à vontade para fechar uma rua em Taguatinga, Taguatinga, para quem não está em Brasília, é uma grande cidade aqui no Distrito Federal. A gente chama de cidade-bairros, né? o Pistão é uma grande avenida também, né? Quer dizer, tem quase 200 metros de avenida. Imagina, Negrão, os caras sentem a vontade de fechar o trânsito armado no meio da rua. Não tem policiamento, tem nada. Agora, bom, agora a Polícia Civil vai investigar, vai ver as imagens, vai ver o que faz. Então, você imagina o que não pode acontecer no país. Ô, Hélio, essa rebelião lá, nesse motim na polícia de Minas Gerais, há um risco, né? Eu queria que você analisasse isso, há um risco de que se possa propagar por todo o país e talvez seja uma amostra de força aí dos bolsonaristas, né? Pré-eleição, inclusive, né? Exatamente, Negrão. Mas veja só, como os governadores ficam acuados. Eu não quero fazer nenhuma defesa do Zema, pelo contrário, mas os governadores ficam acuados. Se ele dá o aumento, ele dá a vitória a uma manifestação ilegal, absurda, não é? Ele dá a vitória. E o que isso vai fazer? Vai incentivar policiais militares de outros estados a fazerem a mesma coisa. Se ele não dá, ele pode provocar um motim de consequências muito ruins. E é um aumento absurdo. Os caras querem 41% de aumento, Negrão. 41% de aumento. Aumento a essa altura já é difícil, de 41%. Então, é absurdo, é ridículo. É ridículo esses policiais militares, ou seja lá de que força forem lá de Minas Gerais, quererem reivindicar isso. Mas os governadores ficam acuados. Porque o que eles têm para se defender? A polícia, que teoricamente está sob comando deles, rebela-se contra eles. Então, é um precedente perigoso, como foi o motim do Ceará. E já está tendo movimento na Paraíba também, de policiais. Né? Então, aqui em Brasília, a Polícia Civil simplesmente resolveu o seguinte: não vamos mais fazer serviço voluntário, as delegacias vão fechar no horário. Eles se sentem muito à vontade para fazer o que querem. Por quê? Porque eles estão armados. Mas não é só isso, Negrão. Eles têm informações. As polícias têm instrumentos para olhar celular das pessoas, para investigar, para saber. Eles fazem a segurança dos governadores. Então, ele sabe onde o governador vai, com quem fala, o que conversa. Se um policial militar aqui em Brasília quiser encher a residência do governador de microfone escondido, eles enchem. E o governador ibanês será refém desses policiais, porque eles sabem tudo. Então, eles usam esse poder. O que você vai fazer em relação a isso? Então, o Exército deveria controlar as polícias militares. Mas o Exército não faz isso, o Exército também está infiltrado pelo bolsonarismo, pelo fascismo. Pelo fascismo. Então, nós estamos numa situação muito grave, Negrão. O Exército, que deveria impedir que a polícia militar exacerbasse de suas funções, para mim, até a polícia militar, não é polícia, é militar, é uma coisa que existe no Brasil, mas um ou dois países do mundo. Existem as polícias militares das Forças Armadas, que é outra coisa. É que nem a polícia do Exército tem aqui, a polícia da Aeronáutica, né? A Marinha também tem sua polícia. São os policiais, não é para fazer policiamento da cidade, não é para isso que eles existem, é para resguardar as instituições militares, organizar. Então, é um negócio absurdo. Nós estamos ficando cada vez mais reféns de homens e mulheres armados com uma forte índole fascista. E essa é a realidade que a gente tem e que a gente não pode esquecer. Isso não vai acabar no próximo governo, seja lá quem for o próximo governo. Pode ser Lula, pode ser Moro, pode ser Simone Tebet, pode ser Alessandro, seja lá quem for, isso aí não vai acabar num estalar de dedos, não. Agora desarma todo mundo, a polícia vai ser disciplinada, a polícia vai ser como deve ser. Não vai acabar assim, não, Negrão. Tirar como dizem, né? Tirar o monstro da jaula vai ser difícil colocar novamente. Essa possibilidade de um pacote econômico aí do Bolsonaro para reforçar, né,
para impedir a sua queda nas pesquisas e amenizar um pouco a crise econômica, desculpa. Como é que você está analisando essas movimentações aí? O governo está buscando algumas medidas que melhorem a situação das pessoas, mas não está buscando isso por interesse pelas pessoas, não. Está buscando isso por interesse eleitoreiro, por interesse de eleição. E está estudando agora com grande dificuldade. Primeiro porque tem um limite fiscal, não dá para você ficar soltando dinheiro. Então, você tem que se conter dentro de algum limite, porque não está sobrando dinheiro. Nem você pode ficar se endividando e tal. Segundo, porque nós temos uma inflação muito acentuada, que não dá sinais de queda. Depois, nós temos, em função dessa inflação, um aumento das taxas de juros, o que dificulta o crédito. E nós temos uma situação internacional muito instável. Nesse momento, o dólar está baixando, o euro está baixando, mas isso aí a gente sabe que não é uma situação estável, né, de tendência estável. Nós temos aí o conflito lá na Ucrânia, né, o barril de petróleo chegando a quase $100, é um preço muito alto, aí isso aí influi em toda a cadeia produtiva por causa dos combustíveis. Então, assim, eles estão tentando, Negrão, salvar o Bolsonaro. A questão é essa. Agora, com enormes dificuldades para viabilizar o plano. Mas quem tem a caneta, né, quem tem o poder, consegue fazer alguma coisa. Depois é o seguinte, nós já assistimos isso muitas vezes no Brasil. Você faz perto da eleição e deixa estourar depois da eleição. Fernando Henrique Cardoso fez isso. Ele represou várias coisas antes da eleição de 98 para ser reeleito. Quando veio 99, soltou tudo e o dólar deu um pulo para cima. Você deve estar lembrado disso, né? Ele segurou ali a coisa, depois. Isso houve também em outros momentos da história, houve isso. Você faz e dane-se quem vem depois. Aí, se for você que vier depois, aí eu me viro. O importante é ganhar a eleição. O raciocínio político é esse, né? O importante é ganhar a eleição. Depois que eu ganhar, aí a gente resolve. Um passo de cada vez. Mas nós avançamos muito hoje, hein, Negrão, no horário. Avançou, mas eu queria só fazer um comentário aí, você comentar também rapidinho, porque nosso tempo está encerrando. Eu não sei como é que está Brasília, mas aqui em Cuiabá, eu cheguei aqui final de dezembro, a gasolina estava batendo quase os R$ 7. E hoje tem postos que está vendendo a R$ 6,05. Quer dizer, ela está baixando, nesse período ela baixou. Será que não estaria existindo, né, uma tática aí, né, uma iniciativa aí em relação a você jogar você cima a gasolina e aproximando da eleição, ela vai baixando para favorecer Bolsonaro, porque ele está com algumas movimentações que, para mim, é fake news. Essa questão aí da PEC dos combustíveis, reduzir ICMS, isso aí é balela, porque a questão está vinculada ao dólar, ao aumento desses preços, né? Mas pode haver uma combinação aí, né, com as petroleiras, com a Petrobras, enfim, para baixar essa gasolina se aproximando da eleição para favorecer Bolsonaro. Você acha que há essa possibilidade? Possibilidade há. O dólar está caindo, né, Negrão? Então, o dólar está caindo, isso aí se reflete em vários preços de modo geral. Agora, há essa possibilidade, sim. É isso que eu estou falando. O Bolsonaro já deve ter colocado assim, o que eu tenho que fazer agora é ganhar a eleição. Vamos fazer tudo o que for possível para ganhar a eleição. E se eu não ganhar a eleição, eu vou colocar esse povo na rua, esse povo armado na rua, para resistir, dar uma de Trump e melar esse resultado com o apoio das Forças Armadas. Esse é o raciocínio do Bolsonaro. Então, para ganhar a eleição, que é a primeira etapa e que evitaria a segunda, pelo menos agora, né, ele vai fazer tudo, Negrão. Inclusive, isso que você está dizendo é possível, sim. A Petrobras, embora fique de olho principalmente... O lucro da Petrobras, Negrão, ele reverte para os seus acionistas. A União Federal é a grande acionista da Petrobras. Então, é mais dinheiro que entra. Mas, ao mesmo tempo, é dinheiro para os acionistas, como ele sempre fala. A Petrobras não pensa no povo brasileiro hoje, ela pensa no acionista. Agora, para quem domina o acionista principal, para quem representa o acionista principal,
é importante baixar, ele vai dar um jeito de baixar para ganhar a eleição, ele vai dar um jeito, vai criar situações, depois deixa explodir, sabe, Negrão? A irresponsabilidade de É, muitos políticos é enorme. Eu não estou falando só de Bolsonaro, não, de político, mas é enorme. Eles fazem a merda, depois, olha, que exploda depois da eleição, eu já ganhei mesmo, aí eu administro isso aí. muito bom. A gente avançou muito aqui no tempo, nós não teremos tempo de fazer o baú do Hélio hoje. A gente volta na sexta-feira. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos assistiu. Não esquece aí de ajudar a impulsionar o nosso canal. E lá na TV 247 também ajuda lá a galera a impulsionar o canal. Muito obrigado. A gente volta na sexta. Um abraço, Hélio. Tudo de bom para você.